as vossas Bíblias. Em qual livro vocês acham que é? Capítulo de número 7. Amém? Nos mandaram um tema. Eu quero ser fiel àquilo que eu creio que os irmãos oraram e Deus colocou no coração da liderança. João, capítulo de número 7, a partir do verso de número 37, eu quero ser grato a Deus, ao pastor Manuel Soares. Ele teve a liberdade de dizer que para ele eu sou Jojo, mas para mim, ele é Nequinho. Pastor, tive a oportunidade de ser pastoreado por ele, tanto pelo setor quanto na nossa congregação. Louva a Deus pelos irmãos do Jabaquara que estão aqui. E esse homem muito nos ensinou, muito nos ajudou e até hoje nos ajuda. Amém? Louva a Deus também pela vida do pastor José Leante. Que Deus abençoe. Uma honra estar na presença desses irmãos, demais obreiros. Vida do pastor Antoniel, que também é meu líder, né? Porque eu fico muito feliz por essa oportunidade, porque além de estar falando de jovens para jovens, eu tenho a oportunidade de hoje também falar como líder de adolescentes. Então, eu creio que é uma oportunidade muito válida. Eu quero também fazer menção, enquanto os irmãos localizam um texto também, da presença da minha esposa, irmãos. Glória a Deus. Ela não vai levantar, porque ela está segurando a missionária Jojo. Ela não é bebê não, irmão, é porque ela foi arrebatada. A Jojo tem 6 aninhos de idade, é a filha que Deus nos deu. Eu era o Jojo, agora tem a Jojo, pastor. É a Joane, a nossa filha, e a minha esposa Eusiane está ali atrás. E eu digo para os jovens, orem, viu? Orem muito, porque Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, amém? Os irmãos encontraram no texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu digo amém, os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como já foi dito, nós servimos ao Senhor na congregação de Vila Prudente. Trago saudação do pastor Pedro Maza, amém? Pastor Pedro não pôde vir por situações familiares, mas estamos aqui representando, tá bom? E ele manda um abraço para a igreja, amém? Queridos, o texto ao qual nós acabamos de ler, ele se encontra praticamente no meio do Evangelho de João. E o Evangelho de João, eu imagino que os jovens têm percebido, como já foi dito aqui nessa noite, ele é muito dinâmico, porque João ele tem um objetivo muito específico: provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, João ele não vai se atentar a alguns pormenores que outros evangelistas se atentam. Vocês podem ver que João ele não faz menção a muitas profecias, porque João ele não está escrevendo a judeus e talvez não importa para o público helênico se Jesus é um cumprimento de alguma profecia da Torá Sagrada ou não. João também ele não vai falar a respeito de genealogia, porque Jesus sendo Deus ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem origem, porque ele começa dizendo, e qual que é a origem desse Deus? Qual é a origem desse Cristo? No princípio, ele era a palavra. E desde o princípio, ele esteve com Deus e ele era Deus. E como é que foi a infância dele? E aí João resume: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é muito dinâmico. Quando chega no capítulo de número 7, o capítulo de número 7 ele é muito tenso, porque Jesus aqui ele já havia pregado muitos ensinamentos, Jesus já havia operado alguns milagres e uma animosidade estava se levantando entre o povo. E até mesmo já havia uma certa divisão. Havia muitas opiniões a respeito de Cristo. Uns olhavam e diziam, ele é Cristo. Outros olhavam e diziam, não pode ser. Uns olhavam e diziam, ele é bom. Outros olhavam e diziam, ele é um enganador. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6, que antecede o capítulo de número 7,
O ápice do capítulo 6, ele é tremendo porque a Bíblia vai dizer que aquele Cristo que outrora estava sendo perseguido pelas massas e as pessoas queriam estar diante dele. Ele começa agora a pregar uma mensagem um tanto mais dura. E eu tenho aprendido que a palavra de Deus, ela ainda faz a divisão. E muitas das vezes ela divide quem é seguidor de quem é discípulo. Porque quem só segue, ele segue porque ele quer alguma coisa que ele precisa. Mas quem é discípulo, ele está por causa da palavra. A Bíblia vai dizer que no ápice, depois que Jesus falou algumas certas declarações, algumas afirmações, a Bíblia vai dizer que agora já as pessoas começaram a se debandar, começaram a se desviar e já não seguiam mais a Jesus. E chegou um momento, o ápice do capítulo 6, versículo 60, a Bíblia vai dizer que os discípulos olharam para ele e falaram: mestre, duro é este discurso, quem poderá resisti-lo? Talvez a minha geração, na nossa convicção, nós imaginaríamos que Jesus pudesse vir direcionado a nós com uma palavra mais branda. Mas quando ele é questionado pelos seus discípulos, ele não muda a mensagem. Pelo contrário, ele faz uma pergunta: vocês não querem ir embora também? Porque a palavra de Deus, irmão, ela continua sendo a mesma. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos, um deles levantou a mão. Os jovens que estão estudando, quem foi que levantou a mão? Quem que se levantou para falar? Ah, vocês estão estudando mesmo, né? Um deles levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Irmãos, nós vivemos em uma geração, irmãos, que a gente está sendo bombardeado. Porque hoje nós temos acesso à internet. A internet é algo novo. Praticamente a internet nasceu conosco. A internet surgiu com a nossa geração praticamente. Outros irmãos, praticamente um pouco mais velhos do que nós, eles viveram num mundo onde não tinha internet. Mas hoje nós temos a internet e todo dia nós somos bombardeados por milhares de vídeos, milhares de pregações, milhares de palavras, milhares de ensinadores, milhares de coaches. Eles vêm com todo tipo de inovações para dizer: eu tenho algo novo para essa juventude, eu tenho algo novo para esse novo público. Mas eu louvo a Deus de a gente estar ainda no meio assembleando, irmão, que ainda tem um povo aqui, irmão, que não muda a mensagem. E a pergunta continua sendo expressa: alguém aqui quer ir embora? Mas eu acredito que aqui tem uma geração igual Pedro, irmão, que ainda se levanta para dizer: a mensagem pode ser dura, ela é dura, mas ainda é a água que sacia a sede da nossa alma. Senhor Jesus, eu não posso ir para outro lugar, porque só tu tem aquilo que a minha alma necessita. A Bíblia vai dizer que quando chega-se no capítulo de número 7, escute isso daqui, estava-se para se aproximar a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. E Jesus, ele estava juntamente com a sua família. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos olharam para ele e falaram: se tu não é quem tu diz que tu és, se tu não faz aquilo que tu diz que tu fazes, por que você não vai para a festa? Para mostrar os teus sinais. Eu nunca vi alguém que quer ser grande, alguém que quer ser conhecido, fazer as coisas em oculto. E a Bíblia vai dizer: e diziam isso porque nem mesmo seus irmãos acreditavam ou criam nele. O texto começa de maneira um pouco inusitada, porque começa com Jesus dizendo que ele não iria na festa. Eu acredito que Jesus, a princípio, ele diz isso para mostrar para os irmãos dele: não, vocês estão me entendendo errado. Eu não estou aqui buscando aprovação humana. Eu não estou aqui querendo ser famoso. Eu não estou aqui querendo ser conhecido. Não preciso citar o meu nome na festa. Não preciso me receber com convidado de honra. Não preciso colocar o meu nome no cartaz. Mas eu vim para buscar e salvar aquilo que está perdido. Mas quando Jesus diz que não vai, eu acredito que ele lembra da missão, que é maior até do que ele mesmo. Porque chega momentos, irmãos, que às vezes a crítica é tão grande e a pressão é tão grande que dá vontade da gente calar.
Há oportunidades que aparecem diante da gente que a gente preferiria ficar quietinho e calado. Mas há algo que não nos deixa parar. Aleluia, a Bíblia vai dizer que certa feita Jeremias, irmão, ele falou, olha, eu até pensei em parar, eu até pensei em calar, a perseguição era muita, a opressão era tanta, mas todas as vezes que eu tentava parar, havia um fogo que queimava, em meus ossos, e não me deixava parar. Aleluia, eu quero abrir um parêntese para dizer para alguém que está aqui nessa noite, para essa juventude, você tem um chamado, você tem uma missão, você é escolhido. A perseguição e as lutas que você enfrenta em tão tenra idade pode ser grande contra a sua vida. Mas eu quero dizer, irmãos, que todas as vezes, jovem, que você pensar em parar, há um fogo queimando na sua vida. Irmãos, eu prego há mais de 10 anos. E eu não cheguei aqui, irmãos, sozinho com a força do meu braço. Houve momentos na minha caminhada que eu pensei em parar, que eu pensei em desistir. Às vezes nós olhamos para esses grandes homens de Deus, com toda a humildade eu falo isso, e nós vemos a maneira que Deus usa eles, onde eles têm chegado. E muitas das vezes as pessoas têm uma certa expectativa de quem está aqui, quem louva, quem prega ou quem faz alguma coisa, que chegou aqui porque talvez a trajetória foi um pouco fácil. Mas só Deus sabe o que cada um desses homens tem passado. Aleluia! Mas há uma missão que é maior do que nós. Jovem, não para, não retroceda, não se desvie. Como o pastor Leante já disse aqui nessa manhã, você pode estar no meio da Babilônia, a pressão para você se contaminar pode ser grande, aleluia, mas o Deus que te trouxe de Judá, Ele é com você por onde você caminhar. O Deus que te trouxe de Judá e te colocou na Babilônia, irmão, Ele já fez promessas ao seu respeito. Eu sei bem o pensamento que eu tenho sobre vós, e é pensamento de paz, diz o Senhor. Irmãos, tudo que aqueles jovens viveram na Babilônia, Deus já havia profetizado antes mesmo deles nascerem. A Bíblia diz que um dia a pressão foi tão grande, irmão, que eles foram colocados diante de uma fornalha. Mas lá em Isaías 43 já estava escrito, oh, aleluia, ainda que passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama vai arder em ti, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Santo de Israel, e te ajudo. Eu quero dizer para você, jovem, que Deus te colocou num lugar, irmão, e não foi por acaso. Deus te colocou num lugar com estratégia. E eu quero te dizer que nessa pressão aonde você vive, nesse lugar onde Deus te colocou, seja na escola, seja na faculdade, seja mesmo dentro da sala de aula, ou no seu ambiente familiar, ou na comunidade onde você vive, Jesus está dizendo, eu estou te guardando, eu estou te conservando, eu estou te protegendo, você está guardado debaixo das minhas asas. Oh, aleluia, permaneça firme. A Bíblia vai dizer que então, de repente, no meio da festa, quem aparece ali? Jesus. E ele começa a ensinar. Quando Jesus ele começa a ensinar, irmãos, mais uma vez a multidão se divide. E muitos questionamentos começam a se levantar, e eles não conseguem, talvez, compreender exatamente o que Jesus ele está explicando, ou talvez aquilo que Jesus está falando não era aquilo que eles queriam ouvir. A Bíblia vai dizer que ele chegou até a dizer, esse cara tem um demônio, esse homem tem um demônio. E Jesus ele fala, por que vocês dizem que eu tenho um demônio? A Bíblia vai dizer que então a situação vai se agravando, e daqui a pouco os líderes religiosos, eles descobrem que Jesus está na festa, e todo mundo estava procurando ele. E daqui a pouco eles mandam ordem para os chefes do templo, os soldados do templo irem buscar Jesus e levar até eles.
Só que quando ele chega lá, Jesus ele começa a falar. E quando chega no versículo de número 37, irmãos, a Bíblia diz que então Jesus agora no último dia da festa, a festa do tabernáculo era a última das 7 festas a qual os judeus têm. E o último dia da festa era o 7º dia. E agora Jesus ele espera o último dia chegar. E ele se levanta com autoridade e faz uma grande afirmação. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui Jesus fez uma declaração. Aqui Jesus fez uma denúncia. Esta geração tem uma sede alojada em seu peito. E quando eu comecei a meditar nesse texto, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. A geração, Giovanni, ao qual você faz parte, ela tem uma sede na sua alma. E o Espírito Santo começou a ministrar que muitas das vezes essa geração tem uma sede, só que o problema deles é que eles não sabem como saciá-la. E a maioria dos esforços humanos, irmãos, é uma tentativa incansável de saciar uma sede que tem dentro dele, mas talvez ele não sabe como preencher. A nossa geração, ela é muito criticada. A nossa geração, muitas das vezes, ela é muito mal vista. Hoje, as nossas gerações receberam rótulos e a nossa geração ela é intitulada como a geração Z. E a cada dia que se passa, mas nós temos escutado e dizendo, a geração Z, ela não tem jeito. A geração Z, ela não tem futuro. Em relação aos meninos, diz, já não existem mais homens. Em relação às moças, dizem, já não existem mais mulheres de verdade. Eles dizem que nós, por causa da internet, das tecnologias, perdemos o propósito, perdemos o foco, perdemos a motivação, perdemos a perspectiva. E muitas coisas têm sido ditas ao nosso respeito. E o diabo tem se levantado contra a geração a qual eu faço parte. E nunca se viu, irmãos, jovens tão desesperados. Jovens com depressão, jovens com ansiedade, jovens que em tão poucos anos de idade já perderam completamente a alegria da vida. Mas o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Tudo isso, Giovanni, é sede. Tudo isso é sede. Jesus, ele falou comigo, Giovanni, essa geração tem tentado esconder, mas há uma sede oculta dentro da alma dela, e eles têm tentado de toda forma e de todas as maneiras preenchê-lo. Há moças, irmãos, que têm um sentimento de carícia tão grande que ela tem dito, se eu arrumar um relacionamento, essa sede vai ser preenchida. Há meninos que têm, irmãos, preenchido essa sede talvez com projetos, com sonhos, ou até mesmo com pecados. Mas o Senhor, Ele lhe manda dizer nessa noite para essa juventude, se você pegar todas as águas do oceano, ela não pode preencher esse vazio, essa sequidão que existe dentro do teu coração. Mas quando aquela multidão estava ouvindo a Jesus, irmãos, e Jesus detectando há uma sede em vós, Jesus não apenas faz uma denúncia, mas Ele traz uma resposta. Eu sou, eu sou a fonte que pode saciar a necessidade da tua alma. Jesus está dizendo para nós aqui nessa manhã, irmãos, eu sou aquilo que pode preencher esse buraco dentro do teu coração. Tem gente que olha para jovens e julgam. Tem gente que olha para jovens e criticam. Mas Jesus está dizendo, ele não tem problema, ele apenas tem sede. Jesus está dizendo, ele não é um problema, pelo contrário, eu vou transformá-lo em solução.
Mas tudo aquilo que ele precisa é ter a sua sede saciada. Jesus está dizendo nessa manhã, irmãos, todos os sonhos, projetos, tudo aquilo que a sua alma deseja humanamente falando, não pode preencher essa sede de propósito que existe dentro do teu coração. Deixa eu compartilhar algo aqui com essa juventude. Quando eu tinha 14 anos de idade, quem aqui cresceu em berço evangélico? Boa parte. E eu tenho uma mãe que, pela graça de Deus, como a esposa do pastor Leante disse, a minha mãe também criou 6. E criou nos caminhos do Senhor. Só que o tempo vai se passando, né, irmãos? E uma verdade que a gente entende é que filho de peixe não é peixinho. E filho de crente não é crentinho. E aí quando chega aquela fase crucial, a pré-adolescência. Agora o menino está mais crescidinho e a mãe já não consegue mais levar arrastando. Então, daqui a pouco, a gente somos 5 homens e uma mulher lá em casa. Dos 5 homens, um por um, vai se desviando dos caminhos do Senhor. E na cultura masculina, irmãos, geralmente o mais velho sempre vai levando os outros. É porque a influência é o espelho. Lá em casa a gente cresceu sem pai, então a nossa figura geralmente paterna ou masculina em casa é os nossos irmãos mais velhos. Aí um tá no pagode, outro tá no funk e assim por diante. Aí daqui a pouco eles começam a te levar junto. E eu me lembro que chegou um momento que eu não queria mais ir para a igreja. Eu não queria mais estar nos caminhos do Senhor. Porque aquilo parecia não fazer sentido, não fazer projeto. Sabe por quê? Porque chega um momento, irmão, que simplesmente ir para a igreja porque sua mãe vai, não faz mais sentido. Aleluia. Chega um momento que a fé do teu pai e aquilo que o teu pai viveu não tem poder para sustentar a sua vida. Então eu falei, eu vou. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sabe a isca para pescar cada peixe, né, pastor? Aí eu não queria ir para a igreja, mas aí Deus permitiu que um sonho aflorasse no meu coração. Aí eu falei assim, eu não quero ir para a igreja não. E eu decidi que eu queria se tornar um jogador de futebol. Talvez seja o sonho de muitos rapazes que estão aqui nessa noite. E eu comecei a jogar bola, comecei a fazer teste, comecei a fazer peneiras e assim por diante. E eu não queria ir para a igreja. Mas olha como é que Deus faz. Perto da comunidade onde eu morava tinha uma escolinha de futebol. Aí os amigos falaram, Giovanni, você gosta de jogar bola? Tem uma escolinha. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, sabe o que eu descobri? Que antes de pegar na bola, tinha que participar do devocional. Era um projeto batista para evangelizar as crianças da comunidade. Aí todo dia antes do coletivo, vamos jogar! Mas antes tem que ouvir a palavra. E a minha mãe em relação a isso? Aí agora um conselho para os pais. Tenha estratégia. Só pegar pela orelha e arrastar, irmão. Por um certo tempo deu certo. Aí chega um momento que o menino fica pesado, você rasga a orelha e não leva. Aí minha mãe ela olhou assim e falou, tá bom, Giovanni, você quer ser jogador? Eu acredito em você, meu filho. Se esse é o teu sonho, eu ajudo você no que eu puder, eu não tenho condições. Mas ela falou assim, mas deixa eu te dizer um negócio, Giovanni. Sua mãe é pobre. Eu não tenho condição, você não tem pai. Você não tem dinheiro para ter empresário, você não tem dinheiro para ter a melhor chuteira, você não tem dinheiro para ter as melhores condições. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Independente do sonho que você tiver, eu não vou questionar. Mas eu te digo uma coisa, convida Jesus para o teu sonho. Porque se talvez for o sonho de Deus, e se Ele te quiser te usar através do futebol, porque Ele pode. Se você não tiver empresário, Ele vai ser teu empresário. Se você não tiver condições, Ele te patrocina. Mas convida Ele. Aí eu falei, eu acho que eu vou. Mas aí eu fui no interesse, né? Eu vou e Jesus vai realizar meu sonho. Aí eu falava, aí eu fui para a igreja, irmão. Eu falei, eita, agora estou caminhando, estou indo e tal. Tem tanto ímpio que não tem Jesus e dá certo. Imagina agora que eu estou com Ele. Só que Jesus, Ele é estratégico, irmão, e Ele não tem pressa.
E eu indo para a escolinha. E antes de pegar na bola, sendo ministrado. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu disse que eu tenho 5 irmãos e apenas uma irmã. Chegou o grande dia, ou seja, eu não teria outra oportunidade, que eu só tenho uma. O casamento da minha irmã. No meio de uma festa de casamento, Deus me chamou. Você sabe que a família da noiva, irmão, só serve para levar refrigerante, né? Então eu lá com a bandeja de refrigerante, ajudando aqui, ajudando ali. Do nada uma mão toca o meu ombro. Quando eu viro, um homem olha no fundo dos meus olhos. E quando eu olhei para os olhos daquele homem, não era aquele homem que estava me tocando. Não sei se vocês conseguem entender. Aquele olhar não era dele. Irmão, não tem contexto, não tem introdução, não teve conversa. Ele só tocou no meu ombro quando eu virei, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: você tem o chamado. No meio de uma festa de casamento, irmão, e eu meio confuso assim, eu sem saber o que fazer. Jovem meio vergonhoso e tímido, né, irmão? E eu morrendo de vergonha. Ele falou: você vai ser pastor. E eu pensando, mas eu quero ser jogador de futebol. Aí agora vem um conflito. Os meus sonhos e os sonhos de Deus. Mas Deus deixou, fica tranquilo. E eu comecei, irmão. Aí ele falou, você crê? Eu falei, creio. Mas eu falei, creio, irmão, para ele largar a mão de mim, que eu estava com vergonha. Mas depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. No começo eu relutava, pastor Manuel. E falava, você vai ser pastor? Eu falava, misericórdia, está repreendido. Ah, você está se identificando, né, jovem? Não, não é para mim não, é para outro. Mas chega um momento que Jesus começa a falar tanto, irmão, que a gente para de lutar. E eu falei um dia, Senhor Jesus, eis-me aqui. Cumpra em mim o teu querer. E o tempo foi se passando. E aquele sonho, Giovanni, começou a perder o sentido. E aquele desejo de jogar bola começou a perder o propósito. Sabe por quê? Porque quando Jesus te chama, irmão, você não precisa entender tudo. Ele apenas diz, segue-me. E no decorrer da caminhada ele vai revelando a vontade dele ao teu coração. E um dia eu pude chegar à conclusão e dizer, verdadeiramente eu considerei todas as coisas como perca, comparado, aleluia, com a sublimidade de poder conhecê-lo e ser encontrado nele. E aí começou a história do irmão Giovanni. Aí com 15 anos de idade, comecei a ajudar na liderança da mocidade. Com 19 anos de idade, fui separado como presbítero comissionado na igreja. Com 22 anos de idade, fui efetivado como presbítero no ministério de Ipiranga. E no ano retrasado, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de alcançar o privilégio de ser um evangelista na casa do Senhor. Mas sabe como é que isso aconteceu, irmão? Como uma mãe, aleluia. Pai, você está aí, pai? Você está aí, mãe? Que não deixou de orar. Que em vez de confrontar, decidiu pedir sabedoria para o Senhor. E sabe o que é que eu entendi, irmãos? Que toda a sublimidade dos meus sonhos que brilhava tanto aos meus olhos não poderia preencher a sede que havia dentro do meu coração. E eu quero dizer para essa juventude, eu encontrei em Jesus a fonte que sacia a sede da minha alma. E Ele está aqui nessa noite, jovem, para te dizer, eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são os teus projetos, mas eu te faço um convite nessa manhã. Convida Jesus para a tua vida, convida Jesus para o teu sonho, convida Jesus para os teus projetos. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. A festa do Tabernáculos, ela é estratégica, irmãos, porque havia uma grande expectativa em relação ao Messias envolvida com a festa do Tabernáculos. A festa do Tabernáculos comemorava o tempo que eles peregrinaram no deserto e habitaram em tendas. E as profecias diziam que o Messias ele iria se revelar talvez nessa festa.
Só que eles tinham uma expectativa em relação ao Messias. E o que dividiu a multidão naquele momento, irmão, é porque talvez Jesus não era exatamente aquilo que a expectativa deles esperava. E eu quero dizer para essa juventude nesta manhã, que Jesus Cristo, Ele talvez não é aquilo que a tua expectativa espera, mas Ele é exatamente aquilo que a tua alma precisa. Eu achei que Jesus, irmão, Ele era o gênio da lâmpada mágica, que eu ia arriscar e ia realizar o meu sonho. Mas eu descobri que Ele não está a meu serviço. Pelo contrário, Ele que é Senhor, e eu sou apenas um servo. Mas eu quero dizer para a juventude nessa manhã, e para os irmãos que me ouvem, que as expectativas dEle, ao meu e ao seu respeito, são muito maiores do que você pode imaginar. Eu sei que aqui tem jovens que têm sonho, irmãos, mas eu quero dizer para você que os sonhos de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer coisa que um dia você projetou, imaginou. Então nessa manhã, se sujeite-se à vontade do Senhor. Essa manhã se coloque na vontade de Cristo, no centro da vontade de Deus, e faça uma aliança com Ele. Senhor Jesus, o Senhor sabe dos sonhos do meu coração, e você não precisa estar disposto a renunciá-los nessa manhã. Mas eu te faço o convite, diga para Ele: direcione a minha vida. Arranca tudo que não provém de Ti e planta aqui dentro o Teu querer para a minha história. Então Jesus, Ele está dizendo nessa manhã, irmãos: eu sou a fonte, e eu estou disponível para essa juventude. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Jesus está dizendo: jovens que têm andado ansiosos, jovens que não têm conseguido dormir, jovens que têm um complexo de inferioridade tão grande, e que se olha para si e se sente a pior pessoa do mundo. Jesus está dizendo: vem a mim, aleluia, vem a mim nessa manhã. Ele não faz, irmãos, exceção. Ele não diz: quem é bom, vem a mim, quem é santo, vem a mim, quem é perfeito, vem a mim. Jesus está dizendo: você pode ser falho, mas o convite é para você. Você pode ter limitações, mas o convite é para você. O teu pai não te entende, a tua mãe não te entende, até o líder está pensando em desistir da sua vida. Mas Jesus nessa noite, nessa manhã, Ele está de braço aberto dizendo: vem a mim. Eu não sei qual é o vazio do teu coração, eu não sei qual é o vazio da tua alma, eu não sei aquilo que tem te perturbado, mas Jesus está dizendo: eu tenho resposta para a tua necessidade, eu tenho resposta para esse vazio, eu posso preencher. O diabo está dizendo que essa geração, irmão, não vai dar em nada. O diabo está dizendo que essa geração não vai avançar. O diabo está dizendo que essa geração não vai prosseguir, mas Jesus está dizendo: deixa só eles virem a mim. Tem pai que está se descabelando e dizendo: o meu filho não tem mais jeito. E Jesus está dizendo para esse pai nessa manhã: irmão, leva ele a mim, traga ele a mim. Oh, aleluia, coloca ele nos meus pés. Traga ele as águas. A nossa juventude tem muitas necessidades, irmãos. A nossa juventude tem muitas limitações. Eu louvo a Deus pelo Núcleo Abraçar. Graças a Deus está o Antoniel aqui, que é psicólogo, irmãos. E glória a Deus por esse trabalho. Mas até os psicólogos entendem, irmão, que a psicologia tem um limite. E eu quero dizer para essa juventude que a nossa necessidade primordial, ela ainda continua sendo espiritual. Aleluia. Jesus está falando conosco nessa manhã. O que esses jovens precisam é se revestirem da minha palavra. O que essa juventude ainda precisa é se revestir de poder. Nós ainda somos pentecostais, irmãos. Jesus está dizendo: às vezes a resposta para aquilo que você está precisando, irmão, está na receita dos antigos. Ei, jovem, busca o batismo com o Espírito Santo. Clama para Deus derramar poder sobre a tua história. Clama para Deus derramar poder sobre a tua vida, irmão. Um jovem cheio de poder. A depressão não tem poder para destruir a vida dele.
Só que aí Jesus, ele apresenta a necessidade. Ele faz uma acusação. Quando ele acusa e diz, vocês têm problema. Vocês têm uma necessidade que precisa ser resolvida. Ele se apresenta como solução. A necessidade pode ser grande, mas é só vir a mim que eu resolvo. Mas após se revelar, aleluia, como a resposta, agora ele nos convida, irmãos, a tomar um posicionamento. Qual é a atitude esperada daquele que vem às águas? A Bíblia vai dizer que Jesus ele encontrou uma mulher na beira do tanque. E depois de um longo diálogo, ela descobriu que ele era a fonte. Que talvez a vida inteira ela tentou buscar em homens, em relacionamentos. Você sabe de que história que eu estou falando, né? E ali na região da Samaria, quando aquela mulher entendeu que tudo aquilo que ela esperava estava naquele homem, ela abriu mão do seu cântaro. Jesus ele está dizendo para essa juventude: você quer viver aquilo que eu tenho preparado para a sua vida? Vai ser necessário algumas renúncias. E o Espírito Santo me alerta para te perguntar nessa manhã: qual é o cântaro que ainda te liga à sua vida passada? Jesus está dizendo: qual é o cântaro que te aprisiona ainda o homem que você era? Tem gente que encontrou a fonte, mas ele ainda carrega o cântaro. Mas Jesus está dizendo nessa noite, onde eu tive o privilégio de escutar o pastor Marcos Nogueira da Vila Madeiral ministrando essa mesma mensagem, e o título era: abra a mão do tanque pela fonte. E Jesus ele está dizendo aqui nessa manhã: abra a mão daquilo que te prende, abra a mão daquilo que ainda te limita. O que é que ainda te prende na vida passada? O que é que ainda te prende no Egito? O que é que ainda te mantém preso em Babilônia? Jesus está dizendo nessa manhã: faça uma renúncia, faça uma renúncia. Sabe por quê? Porque eu posso até ter aquilo que a sua alma necessita, mas o mesmo Cristo falou: não se pode deitar vinho novo em odre velho. Oh, aleluia! Para receber algo novo, é necessário estar aberto para viver uma vida nova. E Jesus está dizendo para essa juventude: eu quero trazer algo novo para a vida de vocês. Aqui eu encerro. Só que Jesus, ele tem um projeto para vocês. Jesus tem um projeto para essa juventude. Jesus tem um projeto para esta geração. O mundo está olhando e dizendo, esses dias disseram na mídia, né? Os crentes se perderam. E eles se tornaram o que há de pior. E infelizmente esse é o reflexo de muitas pessoas que fizeram mau uso da fé. E estão dizendo que eu e você não iremos dar certo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: Jesus Cristo tem um projeto para você. E qual é o projeto de Jesus para mim e para a tua vida, jovem? Transformar eu e você em uma fonte. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Só que tem um detalhe: você não vai beber para ficar de barriga cheia, aleluia. Aquilo que eu colocar dentro de você, eu tenho um projeto para isso que eu estou te entregando. Eu tenho um projeto para essa gincana bíblica. Eu tenho um projeto para tudo isso que você tem estudado. Você acha que é só para ganhar premiação? Pelo contrário, Jesus está dizendo: você está bebendo água, mas eu vou fazer você de uma fonte. Aleluia, Jesus está dizendo: o meu projeto para essa juventude é: vocês serão fonte. Oh, aleluia, você não é a geração que vai encher o inferno. Você não é a geração apostata. Você não é a geração que vai envergonhar a Assembleia de Deus. Pelo contrário, nós iremos manter a tocha acesa, porque Jesus está nos levantando como fonte. Posso orar com a igreja, pastor? Eu peço que você se coloque de pé e eu quero orar por você nessa manhã.
Só Deus sabe os conflitos que você passa no seu interior. Só Deus sabe a luta interna que você trava dentro de você. Oh, aleluia. Tem momentos que você olha e você fala: por que eu, Senhor? Eu acho que eu não vou dar em nada. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou avançar. Eu não mereço, eu não sou digno. Oh, lemala, xere, canta, lamanai. Rei, canta, irimanashi, decanta. Mas eu sou tão falho, Senhor. Mas eu erro tanto. Tem jovem que está dizendo: Senhor, eu não consigo mais vir aqui para te pedir perdão. Quantas vezes, Senhor, eu disse que iria melhorar. Quantas vezes eu disse que eu seria diferente. Quantas vezes eu disse que eu ia buscar mais. Mas a inconstância, ela bate todo dia na minha porta. Tem momentos que você olha no espelho e você não se reconhece. E você disse: eu achei que eu ia progredir, mas hoje eu sou muito pior do que eu já fui um dia. Tem jovens que estão orando e estão dizendo: Senhor, como eu gostaria de voltar àquele tempo. Ah, aquele tempo que eu te sentia. Ah, aquele tempo que eu me entregava. Ah, aquele tempo. Mas o Senhor está dizendo para a minha geração: vocês não são aquilo que o diabo diz. Você não é aquilo que você mesmo diz ao teu respeito. Você é aquilo que eu profetizei a respeito de você. E a minha palavra para essa juventude é: vocês são fortes. E forte por quê, Giovanni? Porque num domingo frio vocês estão aqui se enchendo da palavra de Deus. E é por isso que vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita na tua vida. Já que você não tem condição de caminhar por aquilo que os seus olhos enxergam, já que você não tem condição de caminhar pelas suas próprias convicções, eu te faço um convite nessa manhã: caminha por aquilo que a palavra diz ao teu respeito. E a palavra está dizendo: você pode ser falho, pode errar, pode pecar, mas para mim você é fonte. Oh, aleluia! O plano do diabo era matar jovens aqui até o final do ano, irmão, de depressão, de ansiedade, de descontrole. Mas Jesus está dizendo: eu escrevi uma história a teu respeito, e nessa história você não é uma vítima, você é uma fonte. Você é uma fonte, você é um canal, você é, aleluia! Eu quero orar por você nessa manhã. Todo jovem que tem um chamado, mas você tem travado uma batalha interna, que tem tentado te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez seja o sentimento de incapacidade, talvez seja se achar pequeno demais, ou talvez seja alguma coisa na sua vida que você ainda precisa ser liberto. Eu gostaria de orar por você. Por que eu estou fazendo isso? Porque um dia alguém orou por mim. Quantos momentos eu disse: eu não vou mais insistir, eu vou largar, eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar. Mas eu vinha e oravam pela minha vida, e declaravam palavras de bênção sobre a minha história, e dizia: persevera, porque aquele que começou a boa obra, ele ainda está aperfeiçoando. Sabe por que você ainda erra? Sabe por que você ainda é falho? Porque você não está pronto. E ele não espera a perfeição de um projeto que ele ainda não terminou. Mas eu quero te convidar aqui nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Se você quiser descer da galeria, se você quiser vir daqui da frente, nós vamos estar orando. Os obreiros vão estar orando juntamente conosco, irmão. Nós queremos abençoar a sua vida. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma opressão demoníaca sobre a minha geração. Jesus nessa manhã, irmão, Ele está libertando vidas aqui que estão sendo oprimidas pelo diabo.
Jesus está dizendo, irmão, eu tenho água, você está com sede? Oh, aleluia, eu tenho aquilo que pode saciar a tua alma. Cadê o grupo de louvor? Dá pra gente louvar novamente? Aleluia, vocês vão louvando, vão adorando, porque a adoração da juventude, ela tem poder, irmãos. Pode chegar pra cá, pode subir pra cá. Abre espaço aí, irmão, vem, Jesus está curando aqui nessa manhã. A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Não vai faltar conhecimento nessa tarde, irmão, mas a graça está sendo liberada aqui de manhã. Oh, aleluia! A juventude assembleana, irmão, ainda é cheio da palavra, mas também é cheia de poder. Erei calamanai, ricanta lamanai, assubede canta lamanai. Quem sabe o Senhor não pode te batizar com o Espírito Santo nesse momento. Jesus está falando, irmão, vem jovem, eu tenho aquilo que pode preencher a sua alma. Eu posso preencher aquilo que todos os teus relacionamentos não preencheram. Eu posso preencher esse vazio que a pornografia tem tentado preencher. Eu posso preencher. Erei canta lamanai, assubede canta lamanai. Eu convido os obreiros a me ajudar. Vamos interceder por essa juventude. Cadê você, Pai? Eu quero nesse momento convidar os líderes de adolescente. Cadê você, líder? Vem interceder pelo teu adolescente nesse momento. Mostra pra ele que ele não está sozinho. Mostra pra ele que você acredita nele. Mostra pra ele que ele não é um caso perdido. Mostra pra ele que ele não é um projeto falido. Rei calabara shei de cantaramanai, rei calairo rewa shei de cantaramanai, rei cantaramanai rela shei de cantaramanai. Vai apresentando para ele as suas queixas. Vai apresentando para ele tudo que te perturba. Vai apresentando para ele tudo que te derruba. Vai apresentando para ele. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Eu estou sentindo um amor aqui, irmãos. Eu não sinto condenação. Eu não sinto julgamento. Eu sinto amor. Pai, vai interceder pelo teu filho, Pai. Vai orando, vai orando, vai orando, vai se derramando. Vai entregando a ele, vai entregando a ele, vai entregando a ele, vai entregando a ele. Vai orando, jovem, vai se abrindo, vai se derramando. Quanto tempo que você não se derrama mais? Quanto tempo que você não se entrega? E você tem dito, Senhor, parece que os tempos estão nublados. Eu não consigo mais te sentir com tanta clareza. Eu não consigo mais te ver. Parece que é uma nuvem na minha frente. Eu não consigo enxergar o meu futuro. Eu não consigo. Eu olho para o meu cenário, Senhor, e parece que não faz sentido em relação às tuas promessas. Mas assim te diz o Senhor, você não precisa ver. O teu cenário não tem nada a ver com aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Porque como você aprendeu no Evangelho de João, eu sou a palavra que trouxe à existência todas as coisas. Você olha para si, não consegue ver uma expectativa de futuro, não consegue ver uma expectativa de família. Você se sente pequena demais, se sente falha demais. Mas Jesus está dizendo, eu chamei as coisas loucas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esses dias mesmo você disse, Senhor, eu sou tão falha. Mas assim diz o Senhor, quando pensa que você está fraca, é aí que você está forte. Eu estou te sustentando, eu estou te sustentando. Permaneça no... O que